Oi, oi, pessoal, boa noite. Oi, oi, pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Chegamos ao nosso segundo episódio do Fora do Script. Hoje nós vamos falar sobre violência de gênero, sobre violência contra a mulher. Infelizmente, um tema preocupante que merece sim ser debatido e não só ser debatido e encontrar caminhos, né, para que essa violência ela reduza, para que as mulheres se encorajem, façam suas denúncias, denunciem os agressores. A nossa convidada de honra hoje do Fora do Script é a doutora Andréa Peixoto, ela que é presidente da Comissão da Mulher, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Itabuna. Antes da gente entrar aqui no nosso segundo episódio, eu estava perguntando, que eu sempre achei você tão assim afinada com esse tema da mulher, né, sendo advogada, por quê? Nessa defesa da mulher, por que essa temática sempre voltada para as mulheres? Porque sempre foi assim, desde que eu te conheço, Andréa. Boa noite, quero aqui agradecer o convite, Érica, Fora do Script, que nome interessante, né? O nome assim chamou a atenção e ainda por cima da cor que eu adoro, que é lilás e roxo. Lilás e roxo, então pronto, que é a cor da violência contra a mulher, né? Que a gente gosto demais, é verdade, tu usa esse lilazinho aqui, exatamente. Né, o lacinho. Minha história com a questão da violência contra a mulher é uma história de violência. Minha avó foi vítima de violência, então eu tinha 12 anos de idade e minha avó dizia para mim, minha filha, nunca permita que um homem pratique nenhum tipo de violência com você. Quando ela falava isso eu não entendia, mas eu olhava para o rosto dela e ela não tinha um olho. Isso eu conto nas minhas palestras e eu faço questão aqui de contar também para as pessoas. E ela não tinha um olho, ela tinha um olho de vidro. E eu não entendia por que aquele olho. Aí eu perguntei a ela e ela disse, quando você tiver maiorzinha, eu te explico. Quando eu fiz 12 anos, 11 anos, porque 12 anos foi quando ela faleceu. Com 11 anos ela me disse que foi meu avô, que tinha dado um tiro no olho dela. Nossa. Porque tinha ciúmes, e ele não queria que ela tivesse contato com outras pessoas fora naquela época. Imagine você. E meu pai tinha 3 meses de vida. Aí, a partir daí, ela começou a falar comigo, falar sobre o assunto, e meu avô logo depois se matou. Porque achou que ela tinha morrido. E a partir daí, eu comecei a trabalhar e querendo fazer direito em razão disso. Eu falei, não, eu queria fazer direito, e não é mentira, essa é a verdade. A questão pessoal, Questão pessoal, a partir daí que eu comecei a trabalhar na violência contra a mulher. Com 12 anos de idade, eu já começava a ser ativista, sabe? Feminista. 12 anos? 12 anos, porque minha avó me incentivava. Quando ela faleceu, eu continuei dando continuidade, né? Com esse propósito, porque eu acredito que seja propósito de vida. Então, não tem outra explicação. Então, Deus colocou isso no meu coração para que eu pudesse ajudar outras mulheres, que eu pudesse incentivar as mulheres a prestar suas denúncias, a acolhê-las e prestar o meu auxílio de uma forma que eu pudesse ajudá-las de algum jeito, eu tinha que ajudá-las. Ainda que tivesse leis próprias para que desse esses encaminhamentos, mas ainda era pouco, e eu via uma forma de ajudar as mulheres que me procuravam. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar sobre isso. Então, dos 12 para cá, depois eu me formei em administração, e a partir daí eu falei assim, não, eu quero fazer direito, não é o curso ainda que eu quero, mas eu não começo uma coisa sem terminar. Eu começo e termino. E aí eu fui para o curso de Direito, que eu falei, não, agora eu vou fazer e vou estudar porque eu vou defender mulheres. Pois é, na verdade, o foco são as mulheres. São as mulheres, sempre foi. Então, André, o triste é que, infelizmente, o último dado, né, da segurança pública, a Bahia é o terceiro estado em maior número de violência, né, André? Só perde por Rio, São Paulo. Exatamente. Violência contra as mulheres. O que é que precisa fazer para reduzir, ou melhor, tirar a gente dessa colocação? Que o Estado nem figure mais nessas estatísticas, que, infelizmente, terceiro lugar ainda é uma posição que preocupa, né? Eu sempre costumo dizer que tem um livro que eu leio, e é um livro que eu faço assim, questão de falar sobre a pedagogia da crueldade. Esse livro, ele fala que isso por ser histórico, estrutural, né, de Rita Segato. Então, é um livro que fala sobre a pedagogia da crueldade, porque ela sinaliza que os corpos das mulheres são violados e que o feminicídio acontece a partir do momento que o homem se sente no poder de dominação, para que ele se sinta, ele ensine de alguma forma à sociedade que quem manda é ele.
Então isso acontece rotineiramente. Então, por isso que a pedagogia da crueldade, ela é muito bem falada sobre isso. Porque a gente entende e a gente vê os casos acontecendo, tem leis específicas, leis importantes. O Brasil com uma lei, Maria da Penha, que é a lei maior, a gente pode dizer que é a melhor lei do mundo. E ainda a gente vê por que não acontece. Eu estava numa aula de mestrado e eles falaram sobre isso, uma coisa bem interessante que eles falam. Por que não funciona? Qual é o motivo de que as leis temos diversos instrumentos e por que não funciona? A Lei Maria da Penha faz parte aí nesse pacote aí das leis que acabam não funcionando? Não funciona. E por que a gente não funciona? Porque a gente precisa estar no lugar do outro e a gente precisa estar fomentando, não só através da mídia, mas também através da sociedade em peso, que os discursos sejam desconstruídos. Então, quando a gente tem discurso machista, misógino, que a gente tem discursos dentro da própria nossa casa, ainda que seja brincadeira. E às vezes são tão sutis, né? Esses discursos, como você falou, em tom de brincadeira. É uma fala de brincadeira, às vezes você solta depois fala, é brincadeira, mas é aquela brincadeirinha com fundo de verdade. Exatamente. E eu costumo falar, tem algo que a gente sempre fala assim, violência não é sutil. Violência é violência. Então, assim, brincadeira não é sutil, é violência. Não existe sutileza nisso, né, doutora? Sutileza. Então, quando uma pessoa vai e dá um tapa em uma mulher, isso não é sutil. Quando uma pessoa diz que fala assim, porque eu já tive casos assim, eu tô falando casos relatos, porque a gente precisa falar das nossas experiências para que as pessoas entendam que de um homem ter mordido a mulher e de arrancar o pedaço. E a gente vê em inquéritos de dizer que foi uma lesão corporal leve. Isso não é leve. Ele tentou matar, ele quis matar. Entendi. Então, existe o dolo, existe a intenção. Então, assim, não adianta um homem dizer que, não, eu só quis dar um susto, porque ele diz isso. Nos inquéritos, é um susto. Já pensou, pessoal? Foi um susto, né? Deu um susto, foi quase um ato de canibalismo. Né? Exatamente, que é a pedagogia da crueldade. Ele quer provar, para que as pessoas entendam que quem manda ali é ele. Então, ele tem esse sentimento de criar na sociedade, de criar nas pessoas, de que quem tem o poder, e quem tem a dominação, e quem manda é ele. Então, a gente precisa desconstruir isso. E parte de quem? De nós, mulheres. Então, pessoal, vou só dar um recadinho aqui. Sim. Você que está acompanhando aí pelo YouTube, né? Acompanhando a nossa programação, se inscreva no Fora do Script, ative aí o sininho, tá bom? Das notificações. Nossa transmissão, geralmente, às terças-feiras. Hoje, excepcionalmente, está acontecendo a quarta, tá bom? Na quarta-feira. Mas todas as semanas, às terças-feiras, tem Fora do Script hoje, excepcionalmente com a doutora André. Doutora André, existe uma pirâmide aí, né? Do tipo de violência, né? Da mais branda, se é que existe uma mais branda, para aquela mais das vias de fato. Assim, sempre quando a gente faz reportagem, né, matéria de rua, entrevistas às autoridades, a gente sempre pergunta qual o tipo de violência mais comum, o que acontece com mais frequência. Eu sempre ouvia a psicológica. Aí da psicológica vem a moral, da moral vem a patrimonial, que quer até reter o que a pessoa tem, até chegar, de fato, né, nas vias de fato. Isso realmente acontece ainda, a pessoa começa, o agressor, ele segue esse comportamento, né, da violência psicológica, de denigrir, de diminuir, de constranger, até ele chegar às vias de fato, que preocupa realmente, né, toda a rede de segurança pública. Primeiro, Érica, eu gosto sempre de falar o seguinte, que não existe um peso de qual violência é maior. Aí fala, não, mas a violência física é aquela que deixa marcas terríveis e que a lesão corporal ela é maior do que a psicológica. Não, é violência. Então, quando você... Eu tenho uma cliente, inclusive, que é uma parceira, uma amiga, que a gente já deixa de ser cliente. Deixa de ser cliente da gente. Já passa a ter amizade com os clientes. E ela passou por todos os tipos de violência. Psicológica, física, moral, sexual. Ou seja, ela passou por todos os tipos. Eu tenho como mensurar qual é a maior? Não tenho. Porque ela passou por todas, então ela conhece como foi que funcionou. O que eu costumo dizer é que se inicia, sim, com a violência psicológica. Então, a primeiro momento que a mulher começa a perceber que há o narcisismo, que há aquela coisa do homem achar que manda, que é o começa a dominar a mulher. Por falar em narcisismo, é um termo que tem sido muito utilizado. Fulano é narcisista, fulana é narcisista. É um termo muito comum, de fato, como é o comportamento de um homem narcisista. Ele começa a fazer eu faço sempre esse recorte, que o narcisista, ele começa a se moldar
de um homem violento, de um homem agressor. Então, ele começa a acreditar que ele que manda, ela que não pode, ela que tem que obedecer às ordens dele, ela que tem que sentir protegida, porque só ele que pode dar proteção a ela, só ele que pode ajudá-la. E, na verdade, não funciona dessa forma. Então, a gente precisa se colocar numa posição de que eu estou sendo violentada e que, a partir daí, eu preciso mudar essa realidade. Por isso que eu digo, a lei sozinha não vai funcionar. Ela precisa também ter coragem. Aí você disse, mas tem a dependência emocional. Tem a dependência emocional. Você tem filhos envolvidos. Você tem uma série de outros fatores que fazem com que você continue com esse agressor. Tem um medo, ainda existe, que eu me lembro que eu já ouvi muito isso, eu tenho medo de deixar, eu tenho medo dele vir atrás de mim. Ainda existe isso como argumento, doutor André? Existe muito. Mas quando a mulher, ela costuma, eu tenho uma vítima que eu auxilio e dou orientação, ela tem medo até hoje. Ela disse, eu não quero que ele aproxime, doutora, eu fico apavorada. Nossa. Ou seja, a violência ainda continua dentro dela, né? Então, assim, ela não consegue tirar dela a força que ela precisa para que ela dê continuidade. Mas tem que ter uma rede de proteção por trás, tem que ter alguém por trás, tem que ter a família, tem que ter o apoio dos amigos, tem que ter o apoio de base para que essa mulher possa sair. Senão ela não vai conseguir sair, porque ela sozinha, ela se vê numa encruzilhada e que ela, se for por um lado, vai ter ele, se for para outro, vai ter ele, se para outros lados também vai ter ele, porque ele vai dizer, não, quem ajuda você, quem pode sustentar você sou eu. Se você sair, você vai como? Você vai comer como? Você vai viver como? Então, eles têm uma forma um modus operandi, né? Eles têm uma forma de agir muito peculiar. E isso, se você descobre no início, você consegue romper esse ciclo. E para romper o ciclo, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa saber do que está fazendo e procurar as pessoas certas nos lugares certos. Então, pessoal, quem está acompanhando aí, tá bom? Fora do script pelo YouTube, quem tiver alguma pergunta, que tiver alguma dúvida, pode mandar sua dúvida aqui no chat, que a doutora vai prontamente responder pra gente. Doutora, a gente estava falando assim, né, de violência doméstica, da questão da violência psicológica, que começa e ela vai subindo até chegar às vias de fato. A mulher, ela precisa romper, ela não pode nem deixar que isso se torne um ciclo. Na verdade, na primeira agressão, ela deve denunciar. Assim, tem a questão que você falou da dependência emocional, né? Essa parte afetiva, tem os filhos. O que mais você acha que impede? Você acha que existe um medo ainda? Existe a questão familiar, aquela questão, né? Muitas vezes é uma família muito conservadora e que não aceita. O que cerca todo esse impedimento, né, da mulher se libertar de um ciclo de violência que é tão arriscado? Primeiro a gente vê que o medo é muito natural que a mulher sinta. O medo quando ela passa por um ciclo de violência. O ciclo de violência, ele é muito claro quando ele começa a existir. O que acontece? Na verdade, o homem, quando ele começa a praticar o ciclo, primeiro começa com muitos amores, você é a mulher da minha vida, você é sempre assim. Você acredita naquela imagem que ele começou a colocar na sua cabeça, que era uma imagem de um homem bom, de um homem respeitador, de um homem que quer o bem da família, um homem que quer lhe ajudar. A partir daí, ele começa a praticar a violência psicológica. É aí que começa os entraves, as violências, e começa a partir dessa logística dele, que ele cria de cenário, né, para que atinja ela e que ela se sinta cada vez mais dependente. Então, a violência psicológica, ela aumenta o sentimento dentro dela de que ela não pode, em hipótese nenhuma, sair daquele ciclo. Porque ela já criou um estereótipo de um homem bom, cortês, que cuida da família, que para ela existe. Exatamente. Tem um juiz na cidade que ele sempre diz isso, que as questões familiares é que geram a violência. Né? Então, ele sempre fala isso aqui, questões familiares. O que questões familiares são essas? Patrimônio. Você tem uma casa junto com ele, você tem um carro junto com ele. Então, envolve violência, então envolve que ele faz com que ela não tenha nada, mas que ele tenha o domínio da situação, que ele tenha o poder. A mesma coisa os filhos. Então, alimentos para os filhos. Então, isso gera o divórcio. O homem, quando a mulher pede o divórcio, ele se sente rejeitado.
Olha que interessante isso. O homem se senta como se ele tivesse... Quem tem que pedir o divórcio é ele. Quem tem que dizer para a mulher que não quer é ele. Então, para a mulher, quando ela sente a necessidade de falar que eu quero pedir o divórcio porque eu não aguento mais viver essa violência, é porque ela já está no limite. Então, ele se sente acuado. Então, quando ele faz esses procedimentos e ela começa a procurar a assistência jurídica para que ela possa ter guarda, alimentos, divórcio, né, que faça todos os trâmites, aí começa mais outra violência. Ou seja, ela tem a violência dentro de casa, que ela passou a vida toda, e ainda tem violência processual, porque ele diz que ela é louca, ele diz que ela é doida, diz que ela está querendo tirar os filhos dele, que é mentira, porque ele não está nem se importando com os filhos. Então, percebe como eles usam a violência? Eu costumo dizer que é uma violência processual. Ele começa a dizer, não, eu não quis fazer isso, eu não quis rasgar a roupa dela, eu não quis bater nela. Mas aconteceu dela, ela me irritou tanto que eu precisei bater. Agora vamos falar um pouco dessa questão dessa rede de apoio, assim. Itabuna, isso é muito forte. A gente sabe que, né, durante agosto lá as manifestações são intensas, acontecem durante todo o mês, várias ações, atividades aí para reforçar a importância da denúncia, porque é o divisor de águas para acabar, né, com esse ciclo de violência. No caso, a rede de proteção, ela funciona de fato, ela precisa se fortalecer, junto à Lei Maria da Penha, de fato, né, assim, a segurança pública, digamos assim, tem conseguido coibir mais a ação dos agressores. Doutor André. Primeiro eu digo que a rede de proteção, isoladamente, ela não consegue resolver nada. Ela precisa ter rede mesmo. Não adianta, por exemplo, a Comissão da Mulher da OAB de Itabuna fazer sozinha. Não adianta o COCEDAME. Eu estou dando aqui alguns exemplos, né? O COCEDAME, o Conselho da Mulher, fazer sozinho. Não adianta a Sala Lilás, não adianta a Prefeitura Municipal de Itabuna fazer sozinho. Então, por isso o nome Rede de Proteção. Então, a gente precisa que esse agrupamento e que faça as ações juntas, coletivamente, porque coletivamente a gente consegue coibir. Então o CRAM também, o CRAM também faz parte, que né? é a parte da prefeitura. Isso. Então eu estou colocando no pacote, né? Sim. Vamos dizer assim. Então, a gente tem instrumentos e equipamentos importantes no município. Então eu não posso dizer que não existe. Existe. Mas por que não funciona? Não funciona porque as ações estão sendo isoladas. A gente precisa que estejam todos juntos. Chame, vamos buscar, olha, nós temos uma ação assim, vamos fazer um movimento, vamos estar junto. A COCEDAME faz muitas ações, né? E aqui eu mando um abraço para a Célia, que é uma pessoa que está à frente, né, do COCEDAME há muito tempo, e ela faz um trabalho muito bom. Nós temos aí o CRAM, o Centro de Referência ao Atendimento, nós temos agora uma unidade de saúde. Tem que funcionar. Se não funciona, aonde está errando? O que foi que está errando? Né? O que esse equipamento... Por que esse equipamento existe, mas ele não funciona? Então, a gente precisa ver qual é o problema e a gente resolver na base. Porque se não resolver, a violência vai continuar. Porque a gente vai ver noticiário botando mulheres ensanguentadas, mulheres na frente, aqui eu faço um apelo até a própria mídia para a gente ter cuidado com as imagens das mulheres, né? Porque as mulheres que são vítimas de violência, elas precisam ter um cuidado, um carinho, um acolhimento. Nós temos aí a delegacia especializada, e isso eu faço uma referência muito grande com a doutora Catiana Amorim, que é a delegada titular, ela está há pouco tempo lá arrumando a casa, né? E a gente assim faz um agradecimento especial a ela. A gente tem conversado, dialogado sobre a violência contra a mulher, e ela tem feito um trabalho brilhante dentro da unidade. Então, a gente vem buscando mecanismos para que a gente ajude a coibir a violência contra a mulher. Vai conseguir? A gente não sabe. A gente não pode dar esses dados reais, porque a gente faz o que a gente consegue, o que está dentro das nossas possibilidades. O que é possibilidade é o que a lei determina. A lei determina isso, a gente vai cumprir, a gente vai fazer tudo para que a aplicação da lei seja realmente efetivada. Mas precisa também que os equipamentos funcionem. Para isso, a gente precisa daqueles que estão na linha de frente, façam funcionar. Mas tiveram alguns avanços, não já algumas vitórias, né? Muitos. Até para nós, como mulheres, falamos, poxa, que bom que conseguiu solucionar isso, elucidar isso e quebrar. Não já, André? Já tivemos muitos avanços, tivemos avanços legislativos, né? Então, assim, a gente vê aí um governo que procura se preocupar com a mulher. Nesse sentido, nós temos um ministério voltado para mulheres que dão atenção às mulheres. Então, a gente tem alguns equipamentos que estão sendo colocados à sociedade para que elas procurem.
Então, e a gente também, enquanto sociedade, a gente precisa também criar outros mecanismos. Se aquele mecanismo que foi criado pela legislação não funciona, peraí, a gente tem que ver qual é o que funciona. Funciona o quê? É rodas de conversa? É chamar as pessoas? Porque a gente precisa, eu falo sempre isso, viu, Érica? Eu digo que não basta só a gente educar as mulheres, a gente precisa educar os homens também. Os homens precisam saber, os homens precisam nos ouvir, os homens precisam entender aonde vai o limite. Os homens precisam dizer o que a gente diz, quando a gente diz não é não. E o que eles fazem tem consequências. Tem consequências jurídicas. Né? Consequências jurídicas. Exatamente. Em Itabuna tem justiça restaurativa para homens. Mesmo. Então, ou seja, a gente tem um juiz aqui que fala muito bem sobre isso, sobre a justiça restaurativa, e que a gente tem um maior respeito pelo trabalho que vem desempenhando. Mas a gente precisa fazer e fazer quantas vezes precisar, a gente precisa. Agora, precisa também que a sociedade não permita que violências como essas, ainda que seja brincadeira, que eu digo que é violência, não pode ser sutil, porque quando faz uma brincadeira com a mulher, menosprezando a mulher, isso é violência. Né, a mulher, a mulher. Né, acontece então, muito, né, querendo diminuir a mulher. Então a gente precisa ter um cuidado e um olhar e dizer assim, não, peraí, você não pode falar isso não, você tem que me respeitar. Desde quando eu comecei a trabalhar sobre a violência contra a mulher e que eu me tornei advogada, ainda que eu diga assim, eu nunca permito que um homem que tenha violência, eu sempre vou coibir. Ainda que eu não consiga o resultado que eu quero. Entendi. Mas eu preciso mostrar para ele que não vai se calar, não né? vou me calar. Então, quando você tem um silenciamento, quando você tem um apagamento, aí você permite que a violência se prevaleça. Então, por isso que eu digo, minha tese, inclusive, eu faço muito sobre isso, da violência silenciosa e a violência simbólica, né? Então, quando a gente fala de violência, a gente precisa não deixar que os apagamentos aconteçam. Isso o silenciamento de violência de gênero também? Violência de gênero, E aí a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar que existe também violência dentro das próprias instituições. Dentro de uma prefeitura, dentro de... que mulheres são violentadas. Eu tive um caso de uma cidade vizinha que teve uma mulher que foi violentada. Não é só na relação marido e mulher, não, que se deixe bem claro. Exatamente. Então, não é só dentro das esferas de sua casa, não, da sua residência. A gente tem que ver também que tem no local de trabalho, no local que você vive. E quando você é uma mulher que está em uma posição de liderança, isso provoca um alvoroço, Érica, que parece que, assim, aquela mulher, ela é incompetente. O que ela está fazendo ali? Que ali quem tem que estar sou eu. Então, isso já é uma forma de assédio, né? Exatamente. Você então, achar que a mulher não pode nem ocupar um cargo pelo fato dela ser mulher, sendo que ela se preparou, que ela tem todas as habilidades. Todas as habilidades, sou uma mulher super preparada, mas ainda assim a gente vê violências como essas acontecendo. Então, não é só violência doméstica, é uma violência também que acontece intrafamiliar. Então, acontece em todas as esferas. Então, nós mulheres, eu reforço, qual é a mulher que não já passou por violência? Eu já fui chamada de doida. Você não já foi chamada de doida, não? Porque é assim que funciona. Aquela doida. A gente ouve muitas coisas. Não é brincadeira, é brincando. É brincando, não. É sutil. Não. Mas tem um ditado também que fala que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Exatamente. Então tudo isso acaba, na verdade, diminuindo, né? Exatamente. A mulher. E quando você fala de que uma mulher é doida... Doida por quê? Porque está se posicionando? Porque está se colocando? Porque está falando para outras mulheres? E você rotula isso de uma forma negativa, o que não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, assim, já me chamaram. Hoje eu não permito mais. Então, assim, já me chamaram, não. Você doida? Então, doida é quem me chama de doido. Né? Hoje eu nem ligo mais, porque, assim, todas as mulheres são chamadas de doidas, né? Então, todas são chamadas, então eu nem ligo mais. Então, tem que ter cuidado com isso, porque quando você estigmatiza uma mulher e diz que é uma mulher doida, que a mulher não sabe o que está falando, se a mulher não está se posicionando, a gente precisa sim, Érica, a gente precisa se posicionar, ainda que seja em benefício de si ou de outra, ou de outra mulher. E eu digo, da coletividade mesmo, assim, porque, por exemplo, quando morre uma mulher, quando uma mulher é agredida, já percebeu que todas as mulheres que estão ao redor, elas ficam tristes, elas ficam
abaladas. Recentemente, uma advogada, inclusive, que trabalhava na Câmara de Vereadores de Ilhéus, foi assassinada. Ela estava em processo de separação e foi morta a facadas, né, lá em Ilhéus, em frente, né, uma unidade de saúde lá de Ilhéus. Assim, o agressor foi, se aproximou e esfaqueou. Uma moça jovem, de 30 e poucos anos, tinha um filho, inclusive autista. Foi um crime que abalou a cidade. Sim. E eu tenho certeza que não só diretamente a família da jovem Bárbara, se não me engano, né, o nome da jovem Bárbara, não só a família dela, mas aqui tá, porque eu estava acompanhando, eu fiquei, meu Deus, menos uma. E assim, ele não pensou duas vezes, ele também funcionário, não é isso? É uma coisa que tem que acabar, né? Porque foi uma morte violenta, foi muito sangue. Você falou de derramamento de sangue, que muitas vezes é exposto aí pela mídia, né? Que é preciso que a gente precisa ter um cuidado com certo isso. Cuidado até na hora da exposição, mas assim, foi a responsabilidade, né? Exatamente, a responsabilidade. Para que a gente não utilize a imagem. Por isso que a gente fala da pedagogia da crueldade. Porque quando você mostra esses tipos de ações, você ainda traz com ele, com esse próprio agressor, que ele venceu. Ainda que seja com a morte de uma mulher. Né? Ele se sente mais poderoso porque, olha, estão se falando de mim. Né? Então, não dá. Por exemplo, você não vê eu falando sobre os casos que eu atuo de diversos, que vocês não têm nem noção de quantos casos. Que às vezes tem um amigo meu que fala bem assim, viu, Érica? Que fala, você tem que abraçar uma árvore, porque é uma energia muito difícil, né? Porque assim... E cada um com a história, cada um com a base. Uma começou de um jeito, outra de outro. De repente, num local até inapropriado. Muitas vezes de uma família, né, estruturada, o que é inconcebível. Isso, mas acontece também. Exatamente. Advogada, que tem o conhecimento, que sabe o que... Né, o que acontece. Exatamente. E você vê que não acontece só com mulheres na periferia, acontece com mulheres de qualquer lugar. Não existe. Eu vou dizer uma coisa aqui que a gente estava conversando antes, sobre uma mulher que veio para cá a pedido da gente há muito tempo atrás, que é Eva Luana. E ela me chamou muita atenção. E foi uma das mulheres que eu mais assim, me emocionei no decorrer da minha carreira e no decorrer da minha vida trabalhando com violência contra a mulher. E eram ações e condutas praticadas com ela que eram inacreditáveis. De que ela sofreu. Gente. Então, assim, eu passei até para eu conseguir administrar minha vida envolvida naquela ação. Queria cuidar dela, ela já ia embora, né? Eu queria, você presenciou e viu. Eu senti muito, assim, queria cuidar dela de uma forma muito especial para poder fazer com que ela se sinta acolhida. Ainda que não apagasse o sofrimento dela, ainda que não apagasse. Mas quando você tem um apoio, um acolhimento, as coisas... Sim, ela se sente parte, fala assim, não, poxa, eu tenho alguém que eu posso contar. Então, isso é muito importante. O acolhimento de mulheres é muito importante. O acolhimento efetivo, real. Não é um acolhimento só de boca. É um acolhimento real. É um acolhimento que você vai. Que você, não é aquele acolhimento só moral. Tipo, larga ele, separa, que a gente sabe que isso só não resolve. Real. É, de fato, você pegar ali na mão da mulher, vamos na DEAN, vamos denunciar. Porque a gente sabe também que tem muitos casos subnotificados, né? Isso de violência. Tem mulheres que não têm coragem. Outras vão e fazem a denúncia. E realmente é muito triste, né? Para nós mulheres, como nós vemos outras mulheres sendo vítimas de violência, aquela agressão, tendo a vida, na verdade, ali, né? Ceifada. E muitas vezes por um motivo tão fútil, né? Mesmo porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém é obrigado a continuar casado com ninguém. Até geralmente assim no carnaval, nas festas populares, essas festas de rua, o governo faz muita propaganda, né? Tem aquela questão do não é não, respeite, não quer, porque até um beijo forçado, um toque, isso se torna, né, André? Se torna violência. Então, eu costumo dizer o seguinte, que qualquer ato de violência tem que ser coibido no mesmo momento. Se você não coibir naquele momento, ela vai se transformando em algo pior. Então, isso eu falo para o público, porque o público precisa saber. Claro. E a gente tem que ter um cuidado muito sério, que quando começa... Aí fala, mas doutora, eu não consigo sair porque eu amo esse homem. Não. Aí tem porque a gente terapia. Aí, eu sempre falo assim, olha, você está acompanhada com um psicólogo, você está fazendo um acompanhamento, você não tem acompanhamento com um psicólogo, a gente vai providenciar para você, mas você precisa de um acompanhamento para você entender que você não precisa, para viver, você não precisa do outro. Você pode viver sem precisar de uma outra pessoa para se considerar e falar assim, não, agora eu consigo viver porque ele está comigo do meu lado. Não. E a gente passa, e muitas mulheres, elas fazem esses relatos, ela fala assim, não, mas eu não consigo viver sem ele, eu fico me imaginando sem ele, vontade de me matar.
De mulheres falando, então, mulheres que já vivem violência, que fala que não consegue viver, né, com ele, que precisa viver com ele para se sentir viva. Então, quando isso, ela percebe que já está virando algo muito mais sério, ela precisa de ajuda. E ajuda o quê? Ajuda com pessoas que podem sim dar essa possibilidade técnica. Eu digo, é um amigo, é um familiar? Nem sempre. Precisa de um profissional. Às vezes é tão estranho, uma pessoa que ela faz um sinal na rua, a gente sabe que tem aqueles sinais, né, que a mulher faz na mão. Ela pode pedir ajuda, o que não pode é se calar. Que seja quem for, mas precisa. E além disso, além de familiar, de um amigo, de uma pessoa que está próxima, daquela pessoa que você nem conhece, você precisa confiar nas autoridades. Você precisa confiar no psiquiatra, no psicólogo, porque a gente... Aí falar, psiquiatra só para doido. Não, psiquiatra é para ajudar a gente. Isso é preciso ser desmistificado. Claro. Psiquiatra é para você se estabilizar emocionalmente. Isso, ele passa uma medicação para você conseguir entender. Quer dizer, porque psicólogo não passa uma medicação. Se for necessário, um psiquiatra vai passar uma medicação para você. Então, você precisa ter uma base sólida de equipamentos, de profissionais que possam lhe ajudar. Precisa, sim, de um apoio jurídico que não consegue pagar, porque muitas vítimas falam, mas eu não consigo pagar um advogado. Procure as instituições, procure a rede de proteção, que a rede de proteção vai lhe encaminhar. O CRAM faz muito bem isso. Elas encaminham, por exemplo, a gente não faz um auxílio jurídico, né? Porque existe a Defensoria Pública para isso. Sim. Mas a OAB, ela dá orientação efetiva, a orientação, o que você precisa fazer. Não, vamos fazer isso. Qual é o caminho? Vai na DEAN, o primeiro passo é a DEAN. Vai, a gente acompanha, a gente dá todo um suporte de orientação. O auxílio, a gente não pode fazer isso porque o Código de Ética veda. Mas a gente pode dar todo um suporte de orientação e de acolhimento que essa mulher precisa. Então, se a gente tem esse instrumento, por que não pedir, né? Pedir essa orientação, não pedir essa ajuda. Então, e pedir também que a própria DEAN, se você perceber que tem algo de errado, converse, procure a delegada, procure quem for de direito, mas procure. Não pode deixar voltar para casa e continuar sendo violentada. E isso acontece muito. Inclusive, eu já ouvi situações assim da mulher ir prestar queixa, depois ela mesma ir lá e retirar. Gente, que eu fiquei assim, durante as reportagens que eu fiz de delegada, não, ela acabou. A mulher acabou de vir aqui, retirou a queixa e fica por isso mesmo. Assim, o motivo... E as pessoas culpam ainda da delegacia, que na verdade, fala assim, a delegacia não deu continuidade, não. A delegacia, ela faz um trabalho e ela faz com que a vítima assine um documento que está fazendo a retirada. Aí você fala, a vítima retira por quê? Aí a gente fica nessa incógnita, porque a dependência emocional, e ele também, muitas vezes, ameaça. Eu conheço um caso que eu acompanhei e que ele ameaçava. Eu falei, você vai lá e você vai retirar a queixa, porque se você não retirar a queixa, eu vou lhe matar. E infelizmente isso acontece. Acontece muito. Então a gente tem que fazer o quê? É procurar, olha, ele está me dizendo que vai me matar se eu continuar com a queixa. Então, você tem que dizer, você tem que abrir a mão, abrir a boca e falar. Porque se você não falar, as autoridades não têm como saber, eles não têm bola de cristal. Eu sempre falo isso. Nós, da rede de proteção, a gente não tem bola de cristal. A gente não tem, a própria delegacia especializada da mulher também não tem. Então, você precisa dizer o que está acontecendo. Para que a gente possa chegar até você. Então, se você não diz, a violência vai continuar. E, infelizmente, essa violência, ela se tornou ainda maior, ela ganhou mais força, infelizmente, no período da pandemia. Né? Isso que houve, aquele confinamento, aquele distanciamento social, muita gente ficou sem trabalhar, dentro de casa, isso acabou mexendo e, né, influenciando. Sim. Não que a pandemia seja motivo, em hipótese alguma, mas o fato de todo mundo ficar mais isolado, mais contido, isso acabou desencadeando ainda mais atos de violência. Isso foi comprovado, inclusive, né, doutora Andréa? Então, a gente sabe que desde 2020 a violência só tende a crescer, então a gente sabe disso, então ela vem por um caso de subnotificação, de mulheres que não vão e ficam nas suas casas e não podem nem sair de casa. Naquela época, em 2020, não podia sair de casa, 5 anos atrás, né? Então ela não podia sair de casa porque se saísse, ele via. Ele sabia para onde ia, então ele seguia. Então, o que acontece? Ela preferia ficar com a violência. Então, começou o alto índice de subnotificação. Então, a gente vê que... E ainda existe. Ou seja, não temos pandemia, mas ainda acontece a subnotificação. Né? Ou seja, de mulheres que não querem. Por isso que eu falei aqui. Tem que falar, porque a gente não tem como adivinhar. A rede não pode chegar até você. Por exemplo, o CONCEDAME não pode lhe ajudar. O CRAN não pode lhe ajudar.
a Prefeitura Municipal, a OAB, a Defensoria Pública, ela não tem como saber que você está sendo vítima de violência. Você tem que procurar as autoridades. E para procurar as autoridades, você precisa se movimentar, ainda que você tenha medo, porque o medo vai existir, não adianta, porque não vai acabar. O medo não vai acabar, mas o medo vai existir, mas você precisa ter coragem e denunciar. Porque quando você denuncia, você já tem um registro, né? Você tem um registro ali que você vai ter a medida protetiva. Por falar em medida protetiva, até aquele distanciamento, aquilo já deixa a mulher um pouco mais, assim, tranquila, entre aspas. Porque tem muito agressor que não respeita esse distanciamento. Inclusive, nós já noticiamos, já vimos muitos casos. Não, poxa, ele era para ficar de quilômetros de distância, não ficou. E às vezes não respeita a casa da própria família e tudo. E vai onde a mulher estiver e acaba acontecendo lá as vias de fato, né? A questão do feminicídio, infelizmente. Eu costumo dizer que, por exemplo, a medida protetiva, ela por si só não vai funcionar. Existe, mas a gente precisa dela. Porque sem ela é muito pior. Existe a medida protetiva, mas você precisa ter a rede de apoio. Você precisa ter, olha, eu tô em casa sozinha, eu preciso de um amigo, eu preciso de alguém que me ajude. Você precisa estar em casa. Você não pode estar na rua, por exemplo, você está sob medida protetiva, vai para um bar, sabendo que ele está naquele local. Você não pode ir. Você não vai, porque você vai dar motivo. Embora, ainda se você... Porque eu tive uma cliente, uma vítima mesmo, que ela estava sob medida protetiva, ela foi para uma festa, não sabia que ele estava, nesse caso ela não sabia, ele estava, ela começou a paquerar com a pessoa, ele enlouqueceu e foi para cima dela. E ele sob medida protetiva. Ela, automaticamente, ela ligou para qual é a rede de proteção? A Patrulha Guardiã, a Ronda Maria da Penha, a PM. Você falou da Ronda Maria da Penha, que de fato é uma equipe que está ali, né, acompanhando, que faz de fato aquela ronda, que quer saber como é que está. Tanto a Ronda como a Patrulha, porque são duas, né? São dois equipamentos. A Ronda, que é da PM, e a Patrulha, que faz o trabalho do município de Itabuna, que é pela Guarda Municipal. Então, assim, eu tenho assim, um maior apreço pelas duas. Com certeza. A Guarda, para mim, eles sabem, eu aqui faço uma referência para a Núbia e a Aline, que estão à frente, e eles, na mesma da hora que eu entro em contato, porque às vezes a vítima tenta falar e não consegue, porque tem outras vítimas, mas quando eu entro em contato, é assim, imediato. Então, por isso que eu falo, entre em contato, procure as pessoas que possam lhe auxiliar, que possam lhe ajudar. Se você não falar, a gente não tem como saber. E um abraço aí, né, doutora, né? Falou, um abraço aí para a equipe da Ronda Maria da Penha, para a equipe da Patrulha, a equipe de fato, né, proativa, que a mulher chamou. A equipe vai imediatamente. Eles vão na hora. E são parceiros também, inclusive, do trabalho que vocês desenvolvem, demais. né? Eles são parceiros. Na hora que liga, na mesma da hora, eles vão aonde essa mulher estiver e acompanham ela. Sabe o que eu acho interessante? A Patrulha faz muito isso. Eles acompanham ela. Teve uma vítima há pouco tempo que a gente estava auxiliando, orientando. E eles acompanharam dela ir para o médico com o filho, porque ela estava com medo. Eles acompanharam, eles deram estrutura para que ela pudesse. Ela disse, eu estou com medo de chegar ali, porque ele pode estar ali. Então, assim, eles acompanharam. Não, a gente deixa você em casa, a gente vai estar acompanhando. Então, ela se sente ali, fala, poxa, eu tenho um equipamento, eu tenho alguém que eu possa contar. Então, e ela mora sozinha com seu filho. E aí, como é que fica? Um muro baixo, que pode o cara pular... A gente não sabe, né? Então, ela se sente segura e ela tem o telefone imediato de ligar diretamente para o pessoal da patrulha. Então, isso é importante. Isso fortalece ainda mais para que ela não se sinta insegura. Por isso que eu te digo, denúncia é importante, mas é importante também que vocês mulheres acionem a Patrulha, a Guardiã quando estiver em risco, a Ronda Maria da Penha quando estiver em risco, o 190, porque se não for... parte da Ronda e da Patrulha, se não for ainda passado para eles, né? Porque eles passam um relatório, né? E o juiz pede requer que a Patrulha ou a Ronda que dê os encaminhamentos para essa vítima. Mas se não tiver ainda, ligue para o 190. O 190 tem que ir imediato ir ao encontro dessa mulher para poder tirar ela do ciclo de violência. Certeza. Ainda tem um trabalho da OAB aí, né? Para fortalecer tudo isso. Sim, pouco como é que está sendo o trabalho da OAB, essa comissão da mulher, de que forma ela atua aí para que todos esses outros equipamentos sejam efetivos, né? Sim. Aqui na nossa cidade. Eu sempre falo com o meu presidente aqui, eu mando um abraço para o doutor Tiago Cruz e toda a diretoria, dizer que é um propósito. Quando o Tiago me chamou para estar à frente da comissão, eu falei, Tiago,
Vamos estar junto. A gente vai fazer tudo o que for preciso para fazer ações voltadas para que as mulheres se sintam parte da... Porque a OAB, ela não pode ficar dentro das muralhas. Eu sempre costumo dizer isso. Das muralhas da OAB. A gente tem que trazer a OAB para perto da sociedade. Porque essa é a nossa função. Sim. Então, e Tiago faz muito bem isso. E Tiago faz com que a gente fez o último agora, Outubro Rosa. Outubro Rosa, a gente não fala de violência. Mas quem te disse que não fala de violência? A gente fala sim. A gente passou agora o Outubro Rosa, mas mulheres são violentadas quando é abandonadas. Abandonada pelo seu marido e dizer, eu não quero uma mulher careca, porque eu vi foi isso. Uma mulher careca dentro de casa. Não quero, e você vai arrancar os seios? Não. Vai tirar o seio? Não quero mais você. Ver como isso uma pessoa mutilada, como uma pessoa inválida, né? Inclusive, nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio foi com a Sueli Dias do Citoque. Ela falou da triste, mandar um abraço também para ela, né? A triste realidade aí de muitas mulheres, mas também muitos casos de vitórias, né? A Sueli é uma parceira. É um equipamento, também de ajuda de mulheres que são violentadas, que são largadas pelos seus maridos, né? Que eles falam, não, eu não quero mais viver com você, não vou viver com você. Não, você prestava, agora não presta mais. É como se você fosse uma coisa, né? É como se você fosse assim, o que me interessa é o corpo, né? É o corpo e a relação que eu tive em relação corpo-mulher. Agora é interessante de ressaltar também, muitas vezes essa violência não acontece entre marido e mulher. Não. Assim, eu já ouvi histórias assim, de mulher prestou queixa do enteado, na verdade, Sim. o filho do marido, que aconteceu um caso de stalking, isso aconteceu mesmo, assim, eu lembro que eu fiz matéria na época, eu achando que era o esposo, ela, não, é o filho do meu esposo, Sim. Entendeu? Que me persegue, que me xinga no telefone, que me humilha e tudo, e ela precisou de fato de uma medida protetiva porque tiveram outras formas de agressão. A gente tem que falar, é muito importante isso aí, porque a gente importante fala assim, a gente abrir esse leque que às vezes não é só na relação marido e mulher, pode ser na relação entre a mulher e seu vizinho, né? Uma relação no próprio ambiente de trabalho, como a senhora começou falando. Por exemplo, eu digo sempre isso, que a Lei Maria da Penha, ela fala de violência doméstica familiar, mas fala também de afeto. Essa pessoa, por exemplo, esse caso que você contou aí, de um enteado, ele tem uma relação de afeto. Então, a Lei Maria da Penha vai abarcar. Aí você diz, e o vizinho? Claro que o vizinho também tem uma relação, ele está próximo dela, ela mora do lado. Ainda que muita gente não entenda dessa forma, mas a gente precisa entender que há uma relação de afeto, há uma relação ali próxima de vizinho com a mulher. Então, a gente precisa entender que a Lei Maria da Penha, ela abarca a violência doméstica e familiar, abarca também a intrafamiliar de parentes, e a gente vê também de vizinhos, brigas de vizinhos. Aí você diz, mas tem afeto? Claro que tem. Você tem uma relação próxima com o vizinho. Você fala, olha, me dá um café aí, não é assim que fala? Me dá um café aí, me dá um açúcar aí. Você tem uma relação próxima com ele. Então, é uma relação de afeto. E se ele pratica violência, é uma violência. Então, a gente precisa abarcar e precisa de uma medida cautelar, medida de urgência, medida para que a gente coíba essa violência. Então, precisa tirar essa mulher do ciclo de violência. E para tirar o ciclo de violência, a gente precisa minar qualquer possibilidade que ele tenha de acesso a ela. Qual é o acesso? Não, ele não pode estar naquele local. Então, ele vai precisar se afastar. Então, o juiz vai dar a medida protetiva, porque é necessário que ela tenha a medida protetiva para que ele se afaste dela. E ela também evitar, né? Evitar. Como falou, ela também evitar ir no ambiente que ele esteja. Porque às vezes ela vai, ela nem imagina que a pessoa está ali no local e quando vê, tá. E uma pessoa jovem que quer também se divertir, que quer refazer a vida dela, que quer cuidar da vida dela e não pode, por quê? Quer dizer, sabe o que uma mulher me disse? Quer dizer, doutora, eu estou presa na minha própria casa. Eu já ouvi muito isso também. Você já ouviu isso? Poxa, na verdade, quem tá presa sou eu. A prisioneira sou eu. Ele tá solto. Ele me machucou, ele me bateu, ele tá solto. Eu é que sou a prisioneira. Exatamente, ela me disse isso. Eu ouvi muito isso também. Eu olhei pra ela e falei, meu Deus do céu, não é que ela tá certa? Ela de certa forma, ela tá certa. Eu tô prisioneira. Quer dizer, eu não posso sair de casa, porque se eu sair e encontrar com ele, eu sou jovem. Eu quero refazer minha vida, eu quero construir uma outra história na minha vida. Eu não posso porque eu estou presa na minha própria casa, porque se eu sair, ele vai me matar. Então, a gente precisa perceber isso com muita clareza. Então, embora você se sinta presa, embora você se sinta, e eu entendo isso, que de fato você sente que está presa. A questão dessa prisão, dessa prisão, presa. Mas você precisa ter uma rede. Por exemplo, você vai sair, sai acompanhada, sai com pessoas que, por exemplo, com grupos, sai com pessoas que você possa estar perto, que você fale, olha, se aquele cara vai se aproximar de mim, ele é meu ex.
Um exemplo, né? Entendi. Ele é meu ex, eu preciso me afastar porque eu vou sair do local. Saia do local, não fique naquele lugar, vai para outro lugar, porque eles não têm a pedagogia da crueldade. Eles querem fazer com você para sentir que eles dominam. Eles dominam você, dominam de forma muito cruel, machucando você, praticando a violência, seja ela psicológica, moral, física, é dessa forma. É aquela coisa, mexeu com uma, mexeu com todas, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Agora eu entrevistei a André porque ela sempre foi muito engajada, já foi da OAB a nível de Bahia também, não foi? Depois voltou para Itabuna, lá também cuidava das mesmas causas, dos mesmos engajamentos. Mas eu me sinto mais próxima. Olha, eu falei para o Thiago, eu tenho que ser da OAB Itabuna, porque é minha cidade, é onde eu atuo e é onde eu estou mais próxima das mulheres. Porque quando a gente fica a nível Bahia, a gente não está tão próximo porque a gente é relacionada à Bahia toda. Então, eu precisava estar muito próxima aqui, porque aqui é o foco, né? Aqui a gente sabe, a gente tá vendo aí, Itabuna e Ilhéus está sendo índice de violência o tempo todo. Infelizmente, Ilhéus tem se destacado, incrível, né? Tiveram aquelas 3 mortes, daquelas 3 moças lá na praia, exatamente, né? Agora teve dessa advogada que trabalhava. Que então, tinha um filho, o filho. Um filho especial, um filho com autismo. Vai viver como essa criança? E ela estava em processo de separação, doutora. Eu não sei se ela tinha medida protetiva, eu não posso afirmar. Mas ela estava em processo de separação. Sim. Né? E assim, foi morta em via pública. Para você ver que tudo começa na esfera familiar. Então, eles se sentem e falam assim, se ela... Sabe uma coisa que eu sempre falo também? Eu falei até com um colega esses dias. Eles usam o processo para se vingar. Eles utilizam dessa expertise, né, para se vingar. Não, eu vou atingir os filhos. Embora sejam os filhos dele, viu? Os filhos dele. Mas eu vou me vingar através dos meninos, das crianças. Porque quando eu me vingo nas crianças, ela recua. Porque ela quer proteger o quê? Os filhos. Então, ela prefere estar na violência, se submeter e realmente proteger, né, ali as crianças. Então a gente precisa entender o seguinte, que se você não se protege, você não vai proteger seu filho. Então isso aí é uma vingança. Então ele vai utilizar o sistema processual, o sistema de violência institucional ali dentro para poder praticar a violência. Então ela passa por uma violência que eu falei, passa por uma violência dentro de casa, vive aquela história toda de violência a vida inteira. Quando passa na violência, quando vai para processo, ela passa novamente a violência, porque revive tudo e ele pratica a violência através dos filhos. Né? Final de ano chegando, a gente espera que não tenha né, números, né, André, de violência, que não haja registro, que seja um final de ano tranquilo. A gente sabe que, infelizmente, esse tipo de situação acontece muito nas festas, porque há o abuso do álcool, e junto com o abuso do álcool vem aquele abuso, né, de tocar na mulher, que a gente sabe, né, você como advogada quer até não tocar, você toca numa propriedade, é coisa que não é sua. Então, isso já faz com que a mulher, né, se incomode e procure ajuda. E aquela questão, né? Sempre denunciar, denúncia é a porta de entrada, a rede de proteção, DEAN, não é isso? Polícia Militar CRAM. Também, tem o CRAM que apoia, que chega junto, e na verdade... Tem o Conselho da Mulher, Conselho da Mulher, do COCEDAME, através de Célia. Temos também o CAN, que faz um trabalho também, que é para trazer os exames que as mulheres precisam para poder se restabelecer, porque elas precisam desses exames. Então, eu não sei se está em funcionamento ainda, mas a gente precisa melhorar esse equipamento, funcionar, para que as mulheres encontrem um respaldo não só na área jurídica, mas também na área de saúde, saúde pública, né? Evento, agora, por esses dias, vai ter uma data comemorativa. Vai ter uma data comemorativa em dezembro. Dezembro a gente vai, que é os 21 dias do ativismo. Pronto. O COCEDAME faz uma movimentação, e aqui eu coloco também a OAB à disposição do COCEDAME, para que a gente possa fazer trabalho em conjunto, por aquilo que eu falo. Não dá para fazer trabalhos isolados, a gente precisa fazer trabalhos juntos, coletivos, porque se não fizer trabalhos coletivos, a gente vai ter uma segregação e aí a violência vai continuar, vai prevalecer. E outra coisa que eu queria falar, Érica, é sobre que não é só mulheres cis, mulheres hétero, a gente precisa identificar também que as violências acontecem com mulheres trans. Eu não gosto nem de usar esse termo trans, eu gosto de usar mulheres trans são mulheres. Então, eu utilizo que são mulheres. Teve até um caso recentemente de uma atriz, de uma artista lá em Salvador, com uma situação assim. Ela foi bastante espancada, teve que ficar internada no hospital. Imagine você, então, o ódio ultrapassa. Ela passa por... E ainda por cima, se ela for negra. Então, ela passa por uma interseccionalidade, né? Que ela é negra, ela é uma mulher e ela é trans.
Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque ela tem direitos garantidos, tanto na Lei Maria da Penha, como qualquer outro direito de mulher. E o direito dela de ter um nome social, o nome que ela quiser, ou o nome que ela se sentir parte da sociedade através desse nome. Então, a gente precisa respeitar. Ok, muito obrigada. Mais um episódio do Fora do Script. Hoje foi bem fora do script, viu? Porque a minha convidada falou aí da infância dela, conversou um pouquinho, falou por que ela se engajou tanto nessa área, né? Voltada para as mulheres, o direito, para defender mulheres, para ajudar mulheres a saírem de ambientes de violência, tirarem seus filhos também, ajudar para que as mulheres consigam aí se proteger a cada dia mais, lutando de pouquinho em pouquinho, em forma de rede de proteção, como você falou, que um órgão sozinho não faz milagre, tem que ser todo mundo entrelaçado, todo mundo de mãos unidas aí, para dar um ponto final, né, reduzir bastante esses níveis, esses índices de violência, tirando a Bahia, né, o terceiro lugar, isso é muito triste. É claro que a gente não quer que a Bahia nem figure mais nessa posição, tá bom, André? Muito obrigada. Eu que agradeço, meu amor. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Nós vamos estar aqui com mais um Fora do Script, tá bom? Um abraço, pessoal.